Bom pessoal, hoje eu vim falar pra vocês de como eu aprendi o Guarani. Pra quem não sabe, eu não nasci falando Guarani, porque a minha mãe e meu pai é falante sim, só que trabalhavam muito quando eram mais novos, vamos dizer assim, né? E aí também por causa também aqui onde eu moro, geralmente a gente sofre racismo, né? Ou preconceito pra quem sabe, realmente. Até os dias de hoje vivemos isso, né? Por causa da questão da gente fala o português tudo errado, né? Porque geralmente aqui onde eu moro, aqui na aldeia Bororó, muitas pessoas falam Guarani e eu falo também, só que eu falo meio que errado, vamos dizer assim, né? Que eu falo meio que portuguesada com Guarani. Mas é que nem eu disse pra vocês, né? Você errando o Guarani, mesmo errando assim, a pessoa vai te corrigir, mas você vai aprender. Não, eu não posso falar mais isso porque isso tá errado. E isso é verdade, entendeu? Mas eu vou explicar pra vocês como é que é mais ou menos. Beleza? Então galera, quando eu era mais novo, a minha mãe sempre contava pra gente sobre as histórias, os mitos, o Sol e a Lua, né? Como é que surgiu, como é que o Sol e a Lua transformou, vamos dizer assim, o nosso planeta Terra, como é que ele fez os animais, como é que ele fez, vamos dizer assim, tudo, né? Porque na nossa cultura, tudo tem dono, né? A água, os insetos, os animais, tudo, até o vento tem dono, porque não é à toa, né? Por isso que quando chove, toca aquele... que tipo, vamos dizer assim, pra vocês entenderem mais fácil, que é aquela flautinha pro vento para ele se acalmar, né? Porque é o seguinte, porque tudo tem dono, a gente tem que cantar pra acalmar, vamos dizer assim, né? O povo, né? O povo que a gente não vê, vamos dizer assim, né? E também as montanhas também tem dono, porque você não vai subir numa montanha sem pedir autorização pro dono, né? É igual, por exemplo, quando a pessoa vai subir na sua casa sem você autorizar, né? Você não vai gostar, você vai querer derrubar aquela pessoa da cima da sua casa porque tá subindo sem pedir autorização, né? É mais ou menos assim, né? Por isso que muito acontece acidente com as pessoas que sobem montanha, escalada e pá. Mas isso realmente vai de você, se você quiser acreditar ou não, né? Não estou afirmando nada, apenas estou contando a nossa cultura, que é mais ou menos assim, né? E também outra coisa que a minha mãe sempre contava pra gente, que a gente nunca pode tirar foto de objetos, né? Por exemplo, eu tenho um skate, eu já tenho um skate, eu tirei várias vezes skate, geralmente eu vendo, né? Ou estraga, né? Igual celular, você vai tirar foto num espelho com o celular, e aí você acaba aparecendo no celular e seu celular estraga ou vende, sei lá o que acontece com o celular. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, essa superstição, né? Igual que você tira foto de cachorro, também morre o cachorro, né? Então, por isso que a gente não resolve tirar de objetos, de cachorro, de carro, de moto, nada. Porque geralmente isso acontece realmente com a gente, vamos dizer assim. Porque a gente já vivemos isso todos os dias, né? Mas voltando ao assunto, a nossa mãe sempre contava isso pra gente, né? E também sempre contava pra gente o passado, como é que era vivido antigamente, né? E aí, mas a língua geralmente ela não falava pra gente diretamente, né? Como muitos pais e mães falam, né? Geralmente ela falava pra gente algumas palavras, né? Eu falava assim, Caio, aí eu falava, o quê? Pega água pra mim, é assim que fala em Guarani. Ok, mãe, vou pegar. Então eu sempre falava algumas coisinhas ali, por ali vai, entendeu? Feijão, ela falava comandar, ou algumas pessoas falam feijão. Minha mãe falava mais ou menos português com Guarani, e a gente foi aprendendo aos pouquinhos, né? E depois com o tempo a gente aprendemos a falar, tipo, Baixapá, Baixandereira, Xereira Caio, Xalcê, Xataguatá, Ronçá, Tujuteré, Itapé e por aí vai, né? Então isso a gente foi aprendendo aos pouquinhos, né? Junto com a nossa mãe, com o pai e junto com os amigos também que falavam, né? A única coisa que eu falo pra vocês que qualquer pessoa vai entender mesmo é besteira, velho. Qualquer pessoa, até pode ser cara aí, que é o homem branco. Se você falar aqui na minha cidade uma besteira que eu não posso falar aqui, né? Na cidade mesmo eles vão entender o que é. Porque é o seguinte, porque tanto o homem branco e tanta gente, a gente só aprende coisa que não presta, vamos dizer assim, né? A gente é prova disso, vivido disso. Então galera, eu já aprendi um pouquinho básico, né? Eu gostava de zoar com a minha avó mesmo quando ela estava viva, né? Eu falei falar pra Adê. Então a minha avó, oi, minha avó falava. Então eu gostava muito de fazer essa palavra, né? Aí com o tempo até minha avó faleceu e realmente foi muito triste pra mim, né? Mas minha avó foi grande. E que nem hoje, a minha mãe sempre ensina a gente algumas palavras novas em Kaiowá, né? Kaiowá. E esse ano eu queria viajar lá pra outra aldeia, lá onde meu tio fazer entrevista com ele, explicar como é que é a língua Kaiowá. Mas por causa dessa pandemia, vamos dizer assim, não deu meus planos, geralmente foi arquivado de novo, né? Mas se Deus quiser, quem sabe o ano que vem, vamos fazer esse vídeo pra vocês, né? Aí, voltando ao assunto de novo, aí depois, quando eu casei, que eu falei pra minha esposa, né? Que as historinhas vai estar mais ou menos engraçadas, vai estar aqui em cima, aqui no card, pra vocês clicar aqui. A minha historinha mais ou menos pra vocês verem. E aí,
Passado esse vídeo aí que vocês vão assistir aí, vocês vão entender mais ou menos aí como é que foi. Aí quando minha esposa contou que tava grávida, eu falei pra ela, então, é o seguinte, amor, então quando você realmente, o nosso filho nascer, você ensina ele a falar Guarani e eu também vou aprendendo junto. Ela falou, ok, tranquilo. Aí depois que nasceu, algumas palavrinhas, ela se foi explicando. Aí com o tempo meu filho já começou a falar, né? Então nós ensinamos um pouquinho de Guarani, falar pra eles. O mais básico que a gente aprendemos foi, eu lembro que quando eu aprendi com ele, foi o corpo humano, né? Por exemplo, aqui a gente fala, né? Não esquenta não, tô aqui. A gente aprendeu, isso aqui é caranguê, acan, que é a cabeça inteira, Tessá, ou algumas pessoas falam que é Tessá, que é os olhos, o Tim, que é o nariz, Juru, que é a boca, Iran, que é o dente, Rová, que é o rosto, e Nambi, que é a orelha, né? Aí depois vem Pó, que é a mão, Pu, que é o pé, essas coisinhas. Isso aí vai ficar pro próximo vídeo, né? Entendeu? Eu lembro que isso aí que eu aprendi básico com ela, né? Depois que você aprende o Guarani, aprende o básico mesmo, você já vai praticando, porque é igual um curso de informática. Não adianta você fazer um curso que você mexe no computador, mexe aquilo, mas chega em casa você não tem notebook, não tem computador, então não vai adiantar nada, né? O curso vamos ficar perdido, porque se você faz um curso só no sábado e você fica a semana inteira sem computador, sem mexer em nada, não adianta nada fazer um curso que você não tem a prática, né? Por isso que fala que é bom você fazer um curso e praticar, né? É igual o Guarani. Se você fala o Guarani e você não praticar na sua casa, não praticar com os amigos, não praticar mesmo com a sua própria companheira ou companheiro, você não vai aprender o Guarani. Mesmo você errando, você tem que tentar, né? Tem que tentar, meio errando que você aprende, né? Você errando, você fala, não, eu errei isso, eu não posso cometer esse mesmo erro, né? Então é mais ou menos assim que a gente falou pra você, né? Porque não é muito, vamos dizer assim, não é muito difícil, né? É coisa básica, né? Né? Existe muitos professores que ensinam isso geralmente em cursos online ou mesmo em residência, né? Eu aprendi a falar Guarani junto com a minha esposa e meu filho, minha mãe, né? E alguns amigos da minha esposa e familiares dela, né? Porque com o tempo a gente vai aprendendo, né? E hoje eu não me considero falante totalmente. Eu sou um estagiário, vamos dizer assim. Um estagiário aprendendo aí. Eu tô aprendendo e vocês estão aprendendo também, né? Já que vocês gostam do Guarani, né? Mas mais pra frente a gente vai se comunicando, a gente vai aprendendo mais um pouquinho, beleza? Então eu escrevi lá pra vocês, espero terem gostado dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal aqui. Deixa o like para ajudar bastante reconhecimento do meu trabalho. E é isso aí que eu falei pra vocês. Eu aprendi Guarani, mais ou menos assim que eu falei pra vocês. Eu aprendi Guarani junto com a minha esposa e meu filho, né? Porque se não fosse isso, eu acho que eu estaria geralmente só aprendendo o básico, não sabia nem falar, né? Mas é bom você praticar, mesmo você errando Guarani, praticar, você tem que praticar, né? Senão você se você não praticar, você não vai aprender, né? Então você tem que praticar, mesmo errando. Mas isso que eu lá pra vocês, né? Mas obrigado pela sua audiência, obrigado pelo acesso, obrigado por todo mundo, obrigado a todos os meus inscritos, já estamos chegando aí, né? A 800 inscritos, né? Bom, não sei, talvez passou esse vídeo já, não sei. Mas estamos já com 800 inscritos, né? Mas se Deus quiser vai ter mais, né? Mas obrigado a todos e falou, galera. Nós de novo e vai lá!